Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Desculpe aí o barulho, mas tá difícil. Mas vamos lá, que uma hora a gente consegue, não é mesmo? Então vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso terceiro capítulo aí no volume 2, nossa terceira aula, na página 14 e 15, onde hoje falaremos sobre as ligações metálicas, encerrando então esta parte, este tópico da apostila, onde a gente trabalhou as ligações químicas. Anteriormente vimos as ligações iônicas e moleculares. Hoje, para finalizar, ligações metálicas. Então, aqui eu destaquei algumas partes aqui da própria apostila de vocês para facilitar aí o acompanhamento, tá? As ligações metálicas, o que é que vocês precisam, a principal informação que vocês precisam ter sobre as ligações metálicas. Como o próprio nome já diz, é uma ligação que vai ocorrer entre os metais, certo? Entre átomos de um metal, onde eles estão na sua forma simples, ou como liga metálica, como falaremos um pouquinho mais adiante. Mas o que seria esta forma simples? Então, é quando eu tenho um único tipo de elemento em toda a sua extensão. Se eu tiver, por exemplo, uma barra de ferro, então eu vou ter ali em toda a barra, em toda a sua extensão, átomos de ferro, certo? Vou ter um elemento ferro ligado a um outro ferro. Se for uma barra de ouro, terei ali um elemento ouro ligado a um outro ouro e assim por diante, tá? Aí vocês podem ver também que os elétrons de valência, eles estão livres para se movimentar. Pode-se dizer então que há um amontoado organizado de íons metálicos positivos, ou seja, cátions, tá? Eles são muito eletropositivos, tá bom? Mergulhados em um mar de elétrons livres ou nuvem de elétrons onde o cátion do metal está mergulhado, tá certo? Então vai estar formando ali um mar de elétrons e o seu cátion vai estar mergulhado nele. E os elétrons livres circulando entre esse elemento, tá certo? São esses elétrons livres que vão manter esses átomos metálicos unidos. Então, esses elétrons, eles vão funcionar como uma cola que vai estar unindo cada um desses elementos. E é esta ligação, esta ação desses elétrons que vai estar dando essa ligação metálica, tá? As propriedades físicas dos metais, como maleabilidade e ductibilidade. Isso é tipo, se você pega uma barra de ferro e você derrete, ainda assim esses elementos que vai estar ali nesta barra de ferro, esses átomos de ferro vão estar, mesmo derretido, ligados juntos, tá certo? Então aqui, diferente das ligações iônicas e covalente, como a regra do octeto, não explica a ligação metálica. Então seus átomos não são representados pela fórmula estrutural e eletrônica.
tá? Então, é super simples. Então, quais as características de uma ligação metálica, tá? O que é que vocês precisam saber de suas características? Então, não é direcionada, tá? Não vai ocorrer um direcionamento. Aqui, por exemplo, vai estar ocorrendo força de atração e de repulsão em todas as direções, tá certo? Onde o seu núcleo, onde nós temos a carga positiva, vai estar se atraindo pelos elétrons, certo? E isso vai fazer com que esta força de atração e também de repulsão, já que terão vários elétrons aqui circulando, tá? Em todas as direções, tá certo? E outra que pode ocorrer tanto nos estados sólido quanto líquido, tá bom? Lembrando que não ocorre ligação metálica em estado gasoso, tá? No vapor não terá ligação metálica. Neste caso, vai ter o que? Vai ter o átomo isolado. Se pegarmos uma barra de ferro, por exemplo, fundir esta barra, né? E aí na alta temperatura transformar-se em vapor, ali no vapor não vai ocorrer ligação. Ali nós só vamos ter então o átomo de ferro isolado, tá certo? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o quadro que tá aqui, curiosidade. A maioria dos materiais metálicos utilizados diariamente corresponde às ligas metálicas. Essas ligas são constituídas pela fusão de dois ou mais metais e, por isso, apresentam propriedades diferentes daquelas que cada metal puro apresenta individualmente. Então, no cotidiano, tá? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o metal puro não tem muita utilidade. Então, por isso que se faz a mistura desses metais, tá certo? Então, ao misturar, mistura para quê? Para melhorar algumas propriedades que quando separadamente eles não apresentam. E essas misturas, elas podem ser tanto homogênea quanto heterogênea. Então, vai estar misturando um metal a outro metal para melhorar as suas propriedades. Então, aí tem como exemplo o aço inoxidável, que aí vai ter aqui, ó, a mistura do ferro, do carbono, traços de silício, vai ter aqui também, ó, o enxofre, o fósforo, o cromo e também o níquel. Misturando todos esses elementos, vai ter aqui uma propriedade que para o nosso cotidiano já vai ser útil, tá? Vai ter ali um material que não vai enferrujar. Se fosse um material só de ferro, por exemplo, o ferro por si só ele é quebradiço. Então, qual a utilidade que ia ter? Nenhuma, não é mesmo? Então, daí a produção das ligas metálicas. Temos aqui um outro exemplo, o latão, onde vai ter aqui o cobre e o zinco. O ouro, se fosse o ouro puro, por exemplo, o ouro, ele é muito maleável, então seria mole, tá? Então, daí vai estar se misturando com a prata e também com o cobre para dar aqui a característica de dureza e o brilho excelente, que também é desejável para quem vai comprar o ouro, tá certo? Então, vamos aqui as características e propriedades dos compostos iônicos, moleculares e metálicos. Então, as características e propriedades dos compostos que fazem ligação iônica, covalente
e, por fim, metálicos. Então, de forma resumida, quais são as características do composto iônico? Então, aqui a gente vê que o composto iônico, eles são sólidos em temperatura ambiente e apresentam alto ponto de fusão e são ótimos condutores de eletricidade, tá? Entretanto, a condução de corrente elétrica só ocorre após a dissociação em água. Então, o que vai estar acontecendo? Misturou, pegou esses íons, colocou em meio aquoso, então esta água vai estar envolvendo esses íons, certo? Para que ocorra, então, a condutividade elétrica, tá certo? Em relação às ligações covalentes, ao contrário da iônica, elas não conduzem eletricidade e apresentam baixo ponto de fusão e pode ser encontrada em estado sólido, líquido ou gasoso. Já os metais, pelo fato de terem elétrons livres, são ótimos condutores de eletricidade. Isso se dá o quê? Pela mobilidade dos elétrons que vão fluir por toda a estrutura e levar calor por toda a extremidade do metal, tá? Por isso que geralmente nos fios elétricos nós temos ali no seu interior um metal, porque ele é um excelente condutor de eletricidade. Então, aqui no quadro estão descritas resumidamente algumas características e propriedades dos compostos iônicos, moleculares e metálicos. No iônico, o estado físico sólido, ponto de fusão e ebulição elevados e conduz corrente elétrica quando fundido ou em solução aquosa. Molecular, sólido, líquido ou gasoso, seu ponto de fusão e ebulição em geral são mais baixos e normalmente não conduz eletricidade. Aí no caso tem os ácidos, que serão estudados um pouco mais adiante, tá? Quando em solução conduzem corrente elétrica. E no caso do metálico, estado físico sólido, exceção do mercúrio, que ele é líquido, tá? Seu ponto de fusão e ebulição em geral são elevados e, como eu falei, conduz corrente elétrica. Então, aqui o seu ponto de fusão e ebulição elevado se dá pela intensa força de atração que existe neste tipo de ligação. E outra característica que não tem aqui sobre os metais, uma característica, é que eles apresentam um brilho característico, certo? Que é devido aos elétrons que são capazes de refletir a luz, tá? E também, como já comentado aqui, maleabilidade e ductibilidade. Então, esta foi a nossa aula sobre ligação química. Na próxima aula, nós já vamos dar início a um outro tópico da apostila, que são as funções químicas inorgânicas. Então, por hoje é só. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.